Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo ponto limite no Bitcoin. Estamos diante de uma área e um padrão que pode ser confirmado já nas próximas horas e pode trazer grandes movimentos. Vou te mostrar nesse vídeo tudo para que você possa estar consciente do que você pode presenciar nesta sexta-feira. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise do zero. Eu vou fazer um outro vídeo, um vídeo adicional, analisando diversos ativos. Então, deixe aqui embaixo para que a gente possa analisar tudo do zero para você com base na análise gráfica. Bom, o que eu quero te mostrar no dia de hoje? De forma objetiva, já que a gente vai ter vídeos adicionais, eu quero te lembrar dos dados de inflação. Nós tivemos os dados de inflação hoje pela manhã, 9h30 da manhã, horário de Brasília, 8h30 da manhã, horário norte-americano. A gente viu que os dados vieram dentro do esperado. Dados dentro do esperado, dentro do esperado, dentro do esperado, dentro do esperado, para todos os dados de inflação PCE. No entanto, o ganho pessoal do americano subiu. E isso trouxe uma movimentação, opa, pera, um pezinho para trás. Porque quando a gente tem um aumento do ganho mensal pelo americano, a tendência é que exista mais gasto e, por consequência, uma maior pressão inflacionária. No entanto, os dados mais importantes vieram neutros para positivos, tendo em vista que a gente viu uma diminuição da última leitura. Maravilha! Isso era importante, mas o mercado não se movimentou tanto, pelo menos até o momento em que eu gravo este vídeo para você, 10h49, horário de Brasília. E ontem, o que a gente teve, que era também um evento importante? A gente teve o debate presidencial. Foi um debate que colocou o Trump muito bem e o Biden com uma presença mais difícil para demonstrar força na sua candidatura. Falaram de conflitos mundiais, de economia, não falaram de criptomoeda e está tudo bem. Porque o cenário hoje está um pouco mais pendente para Trump, que se tornou um candidato mega pró-cripto. Isso pode beneficiar o nosso mercado cripto lá na frente. Mas o mais importante hoje foi justamente os dados de inflação. Vieram neutros para bom e a gente está vendo volatilidade. Lembra que a gente falou? Volatilidade é esperada. Não se empolgue ou se preocupe com movimentos que acontecem no meio do dia. Porque o que você tem que ficar de olho é no fechamento do dia, no fechamento da semana. Porque quando a gente tem notícia, tem muito barulho, tem muito sobe e desce, sobe e desce. Muita gente fica olhando o gráfico de 5 minutos e fica perdendo os seus cabelos, que nem eu. Você que está olhando o gráfico de 5 minutos, você vai ficar pior do que eu na minha cabeleira em muito menos tempo. Então foque sempre em tempos gráficos maiores. Essa é a minha dica para você que tem que trabalhar, que tem todos os seus compromissos diários. Se você ficar só acompanhando, presta atenção, e muita gente comete esse erro. Se você só ficar acompanhando o mercado, você que não vive do mercado, o que muito provavelmente vai acontecer é, se você é um CLT, você vai chatear com certeza o seu chefe. E você pode colocar em risco o seu emprego. Se você for um autônomo, bom, mercado não, a sua renda depende de você. Se você for empresário também, a sua empresa, os seus funcionários dependem de você. Se você não é profissional do mercado,
Não fica olhando 5 minutos não, porque você vai colocar em risco exatamente aquilo que paga as suas contas, coloca comida na sua mesa e permite que você invista. Dica de ouro, tá? Então, foque principalmente em dias de notícias e eventos, foque no gráfico diário. Bom, a gente mudou alguma coisa de ontem, de antes de ontem? Não. A gente teve uma movimentação positiva ontem e a gente está brigando numa faixa no gráfico diário abaixo desta linha de tendência de baixa. Perfeito. Assim que a gente tiver um rompimento, a gente pode buscar esta faixa de preço. Lembra, 65 mil dólares, a faixa intermediária deste canal lateral. E o suporte mais importante segue em 58 mil dólares. A dominância segue em baixa, o que coloca altcoins com força, e o total 3 está lindo, maravilhoso. E a gente tem o gap de curto prazo a ser fechado. Maravilha, nada mudou. Só que a gente tem um padrãozinho gráfico, que é um padrãozinho muito importante e que ele pode nos colocar em um movimento bullish bem interessante. A gente está no limite para o rompimento, mas como eu sempre falo, a gente precisa de confirmação de rompimento. Então a gente vem aqui no gráfico de 4 horas, eu apago esta linha e eu vejo aqui um padrão de Adão e Eva no gráfico de 4 horas, além de termos uma LTB que está tentando romper no gráfico de 4 horas, certo? Mas eu tenho um padrão de Adão e Eva. E que padrão é esse? Este é um padrão que eu mostrei no grupo do Telegram, o geral, ontem. Por isso que eu sempre te falo. Se você quer informação de qualidade em primeira mão, quer receber dicas, trades, análises, insights e muito mais, você deve considerar participar deste grupo, porque ele é gratuito. O link está na descrição do vídeo. Olha só o que é o padrão de Adão e Eva. É um padrão em que a gente tem um V e uma curva logo em seguida. E a gente está vendo exatamente este V, nós tivemos este V e estamos diante de uma curva, um padrão de Adão e Eva, na minha humilde opinião, demonstrado também de forma didática no grupo do Telegram. E a gente está num limite. Por que a gente está num limite? Porque a gente tem aqui um possível rompimento que pode acontecer. Vai comemorar se acontecer? Você tem que aguardar o rompimento acontecer, fechar acima, um gráfico de 4 horas, seguir com este movimento, e aí sim a gente aumenta a probabilidade de ver o Bitcoin já neste dia em que nós estamos. Então fique de olho na faixa de 61.962 mil dólares. Rompendo, a gente tem um alvo entre 65, lembra dos 65? E 65.800, que por consequência seria um alvo para fechar este gap de curto prazo. A gente está mantendo o mercado extremamente saudável, mas este limite que pode ser rompido. E lembro, a gente tem uma linha de tendência de baixa, a gente tem um pseudo rompimento, a gente não confirmou o rompimento. A gente tem um padrão de Adão e Eva, confirmou esse padrão, rompeu 62, a gente pode caminhar sim para uma movimentação como essa, que naturalmente vai trazer um martelo de força para o semanal. Então veja como este limite é muito importante. E agora, depois da abertura das bolsas norte-americanas, que estão absorvendo tudo o que aconteceu no debate e principalmente o que está acontecendo pós dados de inflação PCE, a gente tem sim uma definição. Então, além dos 65 e dos 58.350, você tem uma faixa de preço aqui, a gente pode até colocar 62 mil dólares, que é uma faixa
a ser vencida para que a gente veja uma movimentação ainda mais agressiva. Então, você tem agora 3 pontos e você está muito perto de um ponto limite e definitivo para o Bitcoin neste curto prazo. Isso claramente vai impactar as altcoins e podem nos colocar em um movimento mais acelerado. Luan, e se a gente falhar? A gente tem que manter este fundo. Mas a gente está vendo, sim, que este foi um fundo muito forte e ele deve, na teoria, se sustentar por conta justamente do volume que nós tivemos neste fundo. Olha só, nós tivemos um grande volume neste fundo do mercado. Este e este fundo nos trouxeram no 12 horas um grande volume, um volume que normalmente traz um fundo local. Vamos acompanhar durante o dia e eu trarei mais atualizações e complementos deste vídeo dependendo do movimento do mercado. Toda e qualquer atualização você vai receber aqui no nosso grupo geral. Então, não deixe de participar. Seguimos bullish? Seguimos. Seguimos acima dos suportes mais importantes? Suporte mais importante, suporte vital. Seguimos. Então a gente segue em um cenário que podemos sim acabar vendo a confirmação desse padrão Adão e Eva. O que você acha? Será que a gente tem essa possibilidade? Ou a gente vai formar mais um topo duplo e vai ter movimentos para baixo? Deixe sua opinião aqui embaixo, lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento alertas gráficos e aquilo que eu estou fazendo com o meu capital. Tudo com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.